Coloque em pé, pegue sua Bíblia na sua mão. Se você não tiver com a sua Bíblia, pega carona com o irmão da direita ou da esquerda aí. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O pai estava conversando com o filho. Aí falou assim: filho, domingo nós vamos na igreja. É, pai, vamos. E o que vai ter? Ah, domingo é dia de Santa Ceia. Vai apresentar criança. Vai ter recebimento de novos membros. Vai celebrar a ceia. Nossa, pai, então esse culto vai demorar umas 4 horas. Olha para o seu irmão e fala assim: fique tranquilo. Vai demorar o tempo necessário. Livro de Atos. Você vê que a criança é algo especial, né? Porque ela não tem hipocrisia. Ela fala o que ela sente, né? Pai, nós vamos na igreja? Vamos. Que culto que é domingo, pai? É de Santa Ceia. Aí, quando contou tudo o que ia acontecer no culto, ele falou: pai, esse culto vai demorar 4 horas. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz quando eu escutei essa verdade, porque nós precisamos ser como crianças, né, gente? Né? Então, como boa criança que eu desejo ser, que eu ainda não sou, eu temo que esse culto vai demorar um pouquinho hoje, mas fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Amém? Amados, não sei se vocês sabem, o livro de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6, nós vamos ler uma porção grande da palavra de Deus, mas eu gostaria de afirmar uma coisa para vocês. No livro de Atos, no último capítulo do livro de Atos, se você ler o livro de Atos, você vai terminar de ler o livro de Atos, vai ficar pensando assim: não concluiu, não fechou. É o único livro da Bíblia que não tem fechamento, não acaba. Eu vou ler o último versículo do livro de Atos, diz assim, ó: pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Acabou. Diga para o seu irmão: não acabou não. Fala para o seu irmão: você faz parte dos Atos dos Apóstolos. Esse livro não vai terminar, irmãos, nunca, porque esse livro continua contando a história da igreja enquanto ela estiver aqui na terra. Ah, meu irmão, então você tem que se alegrar, porque eu e você estamos escrevendo um capítulo do livro de Atos com a nossa vida. E eu convido você, se você ainda não se decidiu por Jesus Cristo, e fazer parte desse rebanho grande, enorme, lindo, maravilhoso, cheio de problemas, pessoas difíceis, mas é o que vai morar no céu. Tomar uma decisão e se juntar a este grande rebanho, o rebanho de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Diga assim: o Espírito impediu. Não foi o homem. Você já tentou fazer algumas coisas e não deu certo? E você acha que é o homem? Não é. Muitas vezes é o Espírito de Deus. Paulo não era qualquer pessoa, era o apóstolo Paulo que estava pregando o Evangelho. E eles chegaram a Mísia e tentaram passar para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, nem na Mísia e nem na Bitínia. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve à noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Diga comigo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Diga para o seu irmão: tem alguém precisando de você. Interessante que daqui a pouco você vai entender que quem está precisando de você não está muito longe de você, não. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Chegando a Troade, fomos correndo a caminho direito da Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira das cidades da parte da Macedônia, e é uma colônia, e que estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Diga: lugar para oração. Assentando-nos, falamos
as mulheres que ali se ajuntaram, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada ela e a sua casa, e rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo à oração, saiu ao encontro um jovem que tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação é espírito de piton, de pitonisa. Qualquer tipo de adivinhação, necromante, cartomante, é do diabo. Você vai ver isso aqui agora. Isso é muito sério. Esta, seguindo a Paulo, nos clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada e quis matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, e trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus. Diga comigo: crê. Só os vivos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diga para o seu irmão: essa é uma promessa. Diga: salvação para tu e para a tua casa. Diga glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 15, ao primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Alguns dos judeus que saíram para pregar o Evangelho, eles eram judaizantes. Então, eles estavam pregando que as pessoas que receberam ou que estavam recebendo Jesus deveriam guardar os costumes. Entre elas, questões relacionadas a alimentos, às festas, aos sábados. E aí, então, no capítulo 15, Tiago toma a palavra, e ele diz que não deve se colocar aos gentios um costume igual ao dos judeus, haja visto que eles receberam o Espírito Santo. Os judeus, eles estavam tentando fazer com que o judaísmo entrasse dentro das outras nações que eram gentílicas. E 4 coisas foram colocadas como princípios, tá? De vez em quando tem uns irmãos tentando buscar você para levar para outra igreja, porque a igreja dele é a única, a igreja dele que tem a doutrina, que é a igreja dele que guarda o sábado, a igreja tem não sei o quê, e eu vou dizer para você. Número 1, dos ídolos. Toda pessoa que recebe Jesus tem que lançar fora todos os ídolos. Número 2, sangue. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. As pessoas que recebem Jesus, as pessoas que receberam Jesus, têm que ter o discernimento que o sangue não se deve ser usado como alimento.
o sangue sufocado e a prostituição. São esses 4 princípios que você encontra no livro de Atos como doutrina para a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo. E aí então, Tiago, Pedro e todos os apóstolos que estavam em Jerusalém, dá cartas para Paulo, para Barnabé, para Silas, aqueles que eram da igreja de Antioquia, para que eles pudessem voltar nos lugares que eles tinham passado primeiramente, que é a primeira viagem missionária, e eles levassem essas cartas dizendo o que era a doutrina, o que eles deveriam guardar, quais eram os preceitos que os apóstolos estavam estabelecendo sobre a igreja que tinha recebido o Espírito Santo. E quando Paulo está fazendo esse percurso da Ásia, ele chega na Frígia, e naquele lugar ele tenta pregar o Evangelho, ou tenta levar essa mensagem, mas o Espírito impede. Aí eles chegaram numa outra cidade ali, chamado Mísia, e lá também o Espírito não permitiu que eles pregassem a palavra. E saindo de Mísia, eles desceram até uma cidade chamada Troade. E quando eles chegaram nessa cidade chamada Troade, à noite, Paulo teve uma visão. E a visão que ele teve era de um jovem macedônio, né? Jovem macedônio que dizia: passa para cá e ajuda-nos. Ajuda-nos. Esse é um dos textos mais poderosos para missões. Em alguma parte do mundo, nesse momento, tem um jovem macedônio, com os joelhos dobrados, pedindo para que se levante um missionário, para que leve o Evangelho, a palavra da salvação até eles. E Paulo, vendo que todos esses impedimentos estavam sobre a sua vida, Paulo vendo que essa visão era poderosa e era de Deus, ele entrou na Macedônia. E quando ele sai de Troade, ele chega numa cidade da Samotrácia, e no dia seguinte ele chega numa cidade chamada Neápolis, e de Neápolis ele vai para uma cidade chamada Filipos. Para quem não sabe, essa cidade leva o nome do pai do Alexandre o Grande. A cidade chamada Filipos. Lá na frente, vocês vão ver Paulo escrevendo aos Filipenses. Quem já leu a carta dos Filipenses? Quem gosta de Filipenses 4,13? O que está escrito lá? Tudo posso? Todo mundo gosta, né? Naquele que me fortalece. Só existe a carta aos Filipenses porque Paulo, ao invés de pregar na Mísia ou na Bitínia, ou na Samotrácia ou em Troade, Paulo, ele ouviu o clamor de um jovem macedônio que apareceu à noite para ele, pedindo, segundo, alguns teólogos dizem que este é o anjo da Macedônia que apareceu para Paulo. Cada nação, cada cidade tem um anjo, quem sabe disso? Sabia? Quem sabe qual é o anjo de Jerusalém? De Jesus. Fala para o seu irmão, Jesus. Cidade de Jerusalém, o anjo da cidade de Jerusalém é Jesus. Interessante isso, né? É a capital do mundo, é a capital espiritual do mundo. E aí quando ele chega nessa cidade chamada Filipos, que é uma cidade que recebeu esse nome para honrar o nome do pai de Alexandre o Grande, era uma cidade muito importante, era uma cidade que estava em plena ascensão, era uma cidade romana, né? E Paulo, ele chega nessa cidade, e Paulo, ele é totalmente dirigido pelo Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos não é livro dos Atos dos Apóstolos, deveria se chamar o livro dos Atos do Espírito Santo. Porque no livro do Atos dos Apóstolos você só vê o Espírito Santo governando a igreja. Você só vê o Espírito Santo dirigindo pessoas. Você só vê o Espírito Santo trazendo a palavra rema, trazendo a palavra profética. Você só vê o Espírito Santo movimentando os seus filhos, os seus servos para fazer aquilo que é da vontade do Pai. E então, num sábado, eles saíram para fora da cidade, buscando um lugar para orar, e tinha algumas mulheres lá. Essa mulher, chamada Lídia, que era uma comerciante, e a Bíblia diz que ela trabalhava com um tecido, se eu não me engano, chamado púrpura, é isso? Ela era vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, era uma mulher muito bem de vida. Né? Tem pessoas que acham que só os irmãozinhos mais humildes precisam de Jesus. Não, todo mundo. A Lídia era uma mulher
era uma grande comerciante da sua época. E ela, ouvindo Paulo pregar, ela ficou tão impactada que ela recebeu Jesus. E eu acredito que naquele mesmo dia, perto daquele rio, ela foi batizada. Você recebeu Jesus? Protela não, irmão. Tem gente que recebe Jesus, fica 2 anos, 3 anos para se batizar. Recebeu Jesus, meu irmão, toma uma decisão, desce as águas. Se você não desceu ainda, hoje eu quero fazer um convite para você, em nome de Jesus. Não fica protelando não, você não sabe o dia de amanhã. Uma coisa é você ir no hospital e ter um moribundo lá, morre, não morre, você chega e você anuncia Jesus para ele, ele aceita, ele morre, ele vai para a glória. Agora você que vem na igreja e escuta a palavra, eu vou pensar, e fica 1 ano, vou pensar, 2 anos, vou pensar, você morrer, meu amado, você morre sem salvação. Estão entendendo isso? E a Bíblia diz que eles pregou, e Lídia, ela recebeu o evangelho, convidou eles para estar na sua casa, eles ficaram na sua casa, e aconteceu que Paulo, ele estava ali indo à oração, e saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação, o espírito de Pitom. É o mesmo espírito que Saul foi buscar no final do seu ministério, quando Saul já estava caído, quando Saul já estava vivendo apostasia. Saul já não tinha mais Deus na vida dele, aí então ele começa a buscar as necromantes, as quais ele tinha perseguido quando ele estava cheio de Deus. Agora não, agora ele consulta as necromantes. Esta jovem era uma necromante e ela tinha esse espírito de adivinhação. E dava muito lucro aos seus senhores. E Paulo ouviu ela por vários dias falando aquela frase: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Agora presta atenção, ela está falando alguma mentira? Sim ou não? Não. Paulo era homem de Deus? Era. Paulo estava anunciando o caminho da salvação? Estava. Qual é o problema aí? Qual é a implicação? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Meu pastor dizia assim que a pessoa tinha que subir no púlpito de cabeça baixa e com um semblante de humildade, para que depois ele pudesse sair de cabeça erguida e com o peito estufado. Pessoa que sobe exaltada, desce do púlpito humilhada. Era isso que ele falava. Quem conhece o pastor sabe que ele falava isso daí. O diabo, ele é, como que eu posso usar essa palavra? O diabo, ele sabe como trabalhar no ego das pessoas. Ele sabe como ele massageia o ego das pessoas. A gente brinca que tem gente que é que nem prata. Se você não ficar esfregando, fica preto. Porque precisa sempre estar dando um lustro. O irmão lustro, né? Você tem que sempre ficar dando uma palavrinha, né? Sempre tem que ficar dando um lustro, porque senão ele empreteja. E aquela mulher estava massageando o ego de Paulo. E Paulo viu que servo do Senhor não precisa, meu querido, de ficar recebendo palavras de autoafirmação. Servos do Senhor, meu querido, não precisam viver recebendo tapinha nas costas. Servo do Senhor não precisa, meu amado, nenhum tipo, sabe, de apologia, de hipocrisia, para ele se sentir que ele é filho de Deus. Porque a identidade que nos é dada através de Cristo, nos revela que nós somos filhos, e o Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Que significa, Paizinho querido, significa então, meu querido, que eu e você podemos ser tão cheios do Espírito Santo, que nós não precisamos ficar escutando, sabe, palavras de autoafirmação. Eu gosto muito no final do ministério de Saul, aquelas mulheres cantavam, né? Lembra das mulheres cantando? Davi atingiu 10 milhares, mas Saul atingiu milhares. Era o contrário, né? Saul atingiu milhares, Davi atingiu 10 milhares. E a Bíblia diz que aquilo ali foi o suficiente para matar Saul. Complexo de inferioridade, problema de baixa autoestima. Bem, Paulo não tinha esse problema. Mas Paulo tinha o discernimento do Espírito Santo. E ele entrou em Filipos e ouvia essa mulher massageando o ego, fazendo apologia a ele. Quem sabe essa mulher tinha uma intenção de que ele tivesse uma consulta com ela, para saber como que seria o desfecho do ministério dele.
Quem sabe ela pensava que Paulo ia consultar ela para tomar algumas decisões. Então não precisou, irmão. Paulo entendeu no espírito dele que aquilo ali era um espírito de adivinhação. E ele repreendeu e disse, saia. Agora, o que vai acontecer a partir de agora é o que me chama a atenção. Por quê? O Espírito de Deus impediu Paulo de entrar na Mísia e na Bitínia? Sim ou não? Impediu ou não impediu? Em Troade, quando ele estava em Troade, ele teve uma visão de um jovem macedônio? Sim ou não? Ele desceu a Neápolis, chegou a Filipos, ele estava no lugar da perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Ele ganhou alma para Jesus lá em Filipos? Sim ou não? Sim. Agora, ele repreendeu um espírito de Pitom. Ele estava certo ou ele estava errado? Só que agora ele vai preso. Olha para mim, irmãos. Ele vai preso. Justo ou injusto essa prisão? É justa ou injusta esta prisão? Injusta. Paulo não merecia cadeia. Só que ele não foi só preso. Nesse momento não está mais Paulo e Barnabé. Está Paulo e Silas. E para quem não sabe, os dois eram romanos. Diga assim, Deus é presciente. Era para estar Paulo e Barnabé. Mas nesse momento não está Paulo e Barnabé, está Paulo e Silas. E os dois eram romanos. Até aquela coisinha, aquele conflitozinho que teve entre Paulo e Barnabé lá na frente, meu querido. Você vai descobrir que Deus, Ele permitiu que Paulo e Barnabé se separassem. Aleluia. Tem hora que a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas a gente tem que descansar nele. A gente tem que ficar esperando nele. A gente tem que depender dele. A gente tem que acreditar nele. Porque Deus sempre sabe o que faz, irmão. Fala para o seu irmão assim, fique tranquilo. Ele está no controle. Diga, fique tranquilo. Ele está no controle. E Paulo estava com Silas, lá nessa cidade chamada Filipos. E a Bíblia diz que eles foram presos. E havendo-lhe dado muito açoites. Agora deixa eu falar muito açoites aqui para vocês. Olha para mim aqui. O pessoal tinha um costume bobo. Quando eles recebiam uma condenação para tomar açoites, era 40 varadas. 40 varadas. Então, era o castigo. Você vai receber 3 quarentenas. Diz que na segunda quarentena, o cara, ele perdia todo o controle. Ele tinha uma disfunção intestinal. Depois que ele começava a tomar essas varadas. Olha para mim aqui, irmãos. Depois da segunda quarentena, havia uma disfunção intestinal. Eu vou falar literalmente aqui, posso? Eles mijavam e cagavam perna abaixo. De tanto que eles apanhavam. Agora presta atenção. Meus queridos, Paulo está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a vontade dele? Pode ser que uma pessoa esteja fazendo a vontade de Deus e como recompensa ainda tome varadas? Pode ou não? Fala para o seu irmão, pode. Agora preste atenção no que eu vou falar, irmãos. O tema da minha mensagem hoje é salvando a família. Quanto que você ama a sua família? Quanto você ama a sua família? Você está disposto a ser mal interpretado, perseguido? Você está pronto para receber varadas, suportar todas estas dores, para que o teu ente querido receba Jesus? Sim ou não? Diga para o seu irmão assim, isso é para poucos. Esse é o evangelho do reino. Este é o evangelho do reino. É um evangelho que não é triunfalista, aonde a pessoa que recebe Jesus vira super-homem. Este evangelho não é o evangelho da teologia da prosperidade, que agora você recebeu Jesus, meu querido, só vai. Esse é o evangelho do reino. Quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos o último versículo, o capítulo 28, quando termina o livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 31, dizendo que eles pregavam o reino de Deus. Este é o evangelho. Este é o evangelho original. Não é o evangelho enlatado, não é o evangelho de porta larga, que está levando todos para o inferno. Este é o evangelho dos apóstolos. Este é o evangelho de Jesus, que pode ser que Deus vai te tirar da tua zona de conforto e vai te levar para um lugar de sacrifício.
Sabe por quê? Porque Deus ama tanto o teu irmão, que Ele vai dar você como sacrifício por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você pode substituir dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jaquenilson para morrer no lugar do irmão. Esse é o evangelho do reino. Não tem glamour, não tem glamour, não tem tapinha nas costas, não tem massagear ego de ninguém. É o evangelho da cruz. É o evangelho da cruz. É o evangelho onde Paulo e Silas experimentaram foi varada. E se você não estiver pronto para praticar a morte do eu, você não está pronto para ser discípulo. Porque Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Aquele que ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar. Diga: este é o evangelho do reino. Diga para o seu irmão: esse é o evangelho de Deus. Que nós estamos prontos agora a entender que existe um plano superior de salvação. E que nós temos que entender que muitas vezes nós vamos passar por situações, nós vamos passar por crises, nós vamos passar por tribulação, mas isto não quer dizer que Deus não nos ama. Isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Isso não quer dizer, meu querido, que você não está no centro da perfeita vontade de Deus. Muito pelo contrário. Eu gosto muito quando Jesus ele está indo para Decápolis ou para Gadara, como está escrito na Bíblia, e ele entra no barco com seus discípulos, e no meio do lago de Genezaré, há uma grande tempestade tentando matar Jesus. Jesus está dormindo, Jesus e os seus discípulos, e os discípulos acordam Jesus, e Jesus fala: vocês são homens de pouca fé. Sabe quando você vai ter fé? Olha para mim. Sabe quando você tem fé? Quando Deus te dá uma visão. Você está no ponto A, e Deus te dá uma visão do ponto B, e você confia nele, e continua caminhando em direção do ponto B, sem duvidar. Diga para o seu irmão: sem duvidar. Por isso que isto é fé. Fé é a certeza das coisas do que não se vê. Não é isso? E a esperança das coisas que se esperam. Isso é fé. Paulo sabia que se o Espírito de Deus levou ele para a cidade chamada Filipos, haveria um desdobramento, haveria uma resolução que iria mudar toda esta conjuntura atual. E aí então eles são presos, amarrados num tronco, no cárcere inferior. Para quem não sabe, o cárcere inferior era dividido em 3 partes. Né? Tudo subsolo. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro fazia suas necessidades em cima do segundo e do terceiro. O segundo e o primeiro faziam necessidade no terceiro. Quando eles tinham vontade de fazer alguma coisa, um fazia em cima do outro. Interessante isso. Prenderam Paulo num tronco. E meia-noite Paulo estava murmurando, xingando Jesus, porque levou ele para Filipos. Era isso que a Bíblia diz? Era meia-noite, Paulo e Silas estavam irados, nervosos com Jesus. Onde já se viu Jesus nos mandar para Filipos, para passar essa vergonha aqui em praça pública? O que eles faziam? Cantavam hinos e oravam. Eu gosto muito daquele louvor bem antigo que diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em a minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Os crentes do Senhor Jesus não vivem por vista. Não vivem por vista. Eu gosto muito do livro do profeta Abacuque, do capítulo 3, versículo 17, diz que ainda que o fruto da oliveira minta,
ainda que dos currais as vacas sejam retiradas e que no pasto não haja mais ovelhas, todavia, eu confiarei, eu exultarei, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus é bom, irmãos, Deus é Pai, e Deus é fiel. Pode aplaudir esse Deus. Ainda que a figueira não floresça, e a vide não dê mais o seu fruto, não tem problema. A gente não anda por vista, a gente anda por fé, amado. Meia-noite, estremeceu o cárcere. Ó Jesus entrando em ação. Fala para o seu irmão, deixa Jesus trabalhar na sua vida, irmão. Fala, deixa Jesus. Existe dois tempos. Existe o tempo chamado Kairós, tempo chamado Cronos, e o tempo chamado Kairós. O tempo chamado Cronos é para quem vive na tureba, na carne, bifão. Mas o povo que vive no sobrenatural, no Kairós, existe uma atmosfera, em qualquer momento, pode ser ativada. E os milagres e o sobrenatural começam a acontecer. Meia-noite, hora de vigília. Paulo e Silas estão cantando, louvando a Deus, depois de ter tomado... eu não contei a história, né? Eu comecei e não terminei. Deixa eu terminar aqui. Era 40 varadas. Só que eles não davam 40, eles davam 39. Por quê? Porque eles diziam que não estavam aguentando, que o braço estava doendo e eles iam descansar. Então, se era 3 quarentenas, e ele deu 39, significa que ele vai dar uma segunda, novamente outra quarentena. Só que não conta como tivesse já dado uma quarentena. Não é a segunda quarentena, é a primeira ainda, porque só deu 39. É uma maldade do Império Romano. Deu 39, não deu 40, começa do zero de novo. E vai de novo. A hora que chegava no 39, falava, meu braço está doendo, não aguento mais. Vou descansar um pouquinho. Não saiu para a segunda quarentena ainda está na primeira quarentena. Tomou a segunda, né? Mas ainda está na primeira. Aí o cara... Aí a hora que ele vê que o cara está com disfunção geral, vomitando, cagando, fazendo tudo que o... não tem mais domínios, né, fisiológicos sobre o seu corpo, aí ele fala, agora nós vamos começar a contar. Aí 41, 42, 43. Irmãos, no final do ministério de Paulo, Paulo escreve em uma das cartas dele, diz, olha, o tamanho de letra que eu escrevo para vocês. Olha o tamanho da minha letra. De tanto Paulo levar pedrada, foi apedrejado, jogado para fora da cidade onde ele ganhou o melhor discípulo dele, Timóteo, em Listra. Em Listra, Paulo tomou, os caras achou que ele era Deus, que ele era um ser mitológico lá, Hércules, outro era Júpiter, e eles tomaram uma coça tão grande, e além, Paulo levou tanta pedrada que ele foi jogado para fora da cidade, dado como morto. E os irmãos chegaram lá e oraram, e Paulo ressuscitou. Eu acredito que no final da vida de Paulo, o couro de Paulo era mais ou menos dessa grossura. A cabeça de Paulo era achatada. Essa semana teve um rapaz que estava trabalhando na empresa, soltou um negócio e veio no rosto dele, quebrou um dente, cortou toda a boca, o cara ficou feio. Ficou bem estranho, teve que correr para pronto-socorro com ele. Eu imagino que no final do ministério de Paulo, pode ser que ele não tinha alguns dentes mais na boca. Porque esse negócio de implante é coisa agora do Dr. Fábio. Antigamente não tinha implante não, irmão. Perdeu. Imagina a janelona. Irmão, imagina. Imagina que Paulo tomou tanta pedrada. Cabeça ficou chata. Braço torto. Isso daí é teologia jaquiniusiana, né? Depois vocês têm que fazer autópsia no cadáver para ver se de fato as coisas conferem com aquilo que eu estou falando. Como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Digo eu e não, né? Isso eu estou falando de mim. Mas Paulo, ele era bem judiado. E a Bíblia diz que na meia-noite, tremeu aquele cárcere, as portas se abriram. Todo mundo que estava preso foi solto. O carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas, ele viu
que a viola dele estava em cacos, porque se acontecesse que os presos escapassem durante o turno do carcereiro, ele era morto. Para quem não sabe, não é que nem hoje não, tem a rebelião, né, eles matam os próprios presos. Eles mandavam matar, era o carcereiro. E o carcereiro falou, antes morrer pela espada dos outros, vou morrer pela minha. E ele arrancou a espada dele e foi se matar. Quando ele foi se matar, Paulo deu um grito, não faças isso. Tem alguém querendo se matar aqui? Então eu vou falar para você, não se mata não. Amém? Se tem alguém pensando em tomar algum remédio forte para morrer, se tem alguém pensando em se jogar de algum prédio, Deus manda falar para você, não é para você se matar, há esperança para você. Esses dias atrás, no final do culto, eu falei para uma pessoa, ó, você entrou dentro da igreja, tem uma pessoa aqui que você olhou, e aí Deus falou com você, Deus manda falar para você que Ele está entrando no teu coração hoje. Final de culto, uma coisa sem nexo que eu falei, depois cheguei em casa, eu fico, né, vendo o que eu falei, agora o pessoal está filmando, mas naqueles dias ainda não estava filmando, aí eu fico fazendo a retrospectiva. Eu falei, nossa, eu falei um negócio tão fora do contexto. Essa semana eu estava conversando com um rapaz lá, ele falou, aquele dia, pastor, que o senhor falou, foi para mim. Foi eu que cheguei na igreja e fiquei olhando, procurando uma pessoa. E eu pensei que ela estava ali, mas ela não estava. E quando o senhor falou que Jesus estava entrando no meu coração, faz 3 meses. Faz 3 meses que a minha vida mudou. Minha vida é outra. E a mulher dele estava do lado, falou, pastor, eu não estou conhecendo mais o meu marido. Ele tinha um ciúmes doentio de mim. Deus curou ele, pastor. Deus tirou a bebida dele, ele era um cachaceiro. Não é por força nem por violência, meu irmão, é pelo Espírito Santo. Deus fez uma obra nesses últimos 3 meses na vida desse rapaz. Se você estivesse comigo ali, sexta-feira, conversando com ele, você ia chorar. Como é gostoso ver quando o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de uma pessoa. E lá está o carcereiro, vou me matar. Aí Paulo fala, não faças tal coisa. Não faça tal coisas. E eles saindo para fora, o carcereiro tirou eles, e o carcereiro perguntou, o que é necessário para eu me salvar? Você não pode se salvar sozinho. Diga para o seu irmão, você não se salva sozinho. Você não consegue se salvar. Tem gente que luta, trabalha, sabe, se esforça tanto querendo se salvar das contas, se salvar da sogra. Só em outra cidade, aqui não, né? Se salvar de tanta coisa, mas você não pode se salvar. Diga para o seu irmão, tem muitas pessoas querendo se salvar, mas você não pode se salvar. Aí Paulo deu a palavra rema para ele. E uma das coisas que eu quero que você guarde, essa impressão no seu coração, estou chegando ao final da minha mensagem. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que você leve isso para a tua casa, que você leve isso para dentro da sua família. Que Paulo precisou passar por aquilo que ele passou, para que uma frase fosse dita. E essa frase ecoa há mais de 2000 anos. E tem muita gente recebendo essa frase de Paulo hoje, e as suas vidas estão sendo transformadas. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Eu estou aqui como profeta de Deus para repetir o que um filho de Deus, um servo de Deus teve que passar. Ele abriu mão da Bitínia, ele abriu mão da Mísia, ele abriu mão de muitas coisas. Ele parou numa cidade chamada Filipos. Lá nessa cidade ele foi desonrado. Lá naquela cidade ele foi preso. Lá naquela cidade ele foi sentenciado a receber varadas. Lá naquela cidade ele ficou em cárcere inferior. Mas de dentro dele ecoou uma palavra de vida e de vitória, e que você hoje pode se alimentar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia. E agora, meu querido, eu desafio você a abrir mão da tua zona de conforto, abrir mão do teu status quo, abrir mão da tua reputação. Eu desafio você a se tornar um servo do Senhor, um filho de Deus, um obediente da palavra de Deus, que está muito mais interessado em obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Porque Deus diz
Eu tenho muito mais prazer na obediência do que em sacrifício de tolos. Eu desafio você a se colocar na brecha pela sua família. Haja o que houver, acontece o que acontecer, não desistir dela. Eu desafio você a entender que para muitas vezes algo grande nascer, você tem que passar pelo menos uma vez pela moenda. E você tem que entender que muitas vezes Deus vai pedir para você abrir mão da tua vontade. É fácil? É fácil abrir mão da vontade? Não é. Não é fácil. Mas se você quer ecoar algo de Deus na vida das pessoas, você tem que entender isso. Paulo entendeu isso. Silas entendeu isso. No outro dia, quando amanheceu, eles mandaram soltar Paulo e Silas. Os magistrados, as autoridades da cidade. Aí Paulo falou assim, não, manda os magistrados vir até nós aqui. Interessante isso, né? Mande os magistrados vir até nós. Nós não vamos sair daqui não, nós queremos ficar presos agora. Nós queremos ficar presos. Aí os magistrados vieram, e eles falaram assim, pode ir embora, deixa a nossa cidade. Vocês não sabem com quem você mexeram. Diga para o seu irmão, o diabo não sabe com quem está mexendo. Esses dias atrás eu estava dormindo, descansando. Aí eu tive aqueles sonhos que é visão, né? E no meu sonho e visão passava Satanás. Uns 5 metros longe de mim, uns 8 metros longe de mim. E ele passou olhando para o outro rumo, mas com a cara de ódio. Mas ele estava irado. Se ele pudesse, ele vinha para cima de mim, mas ele não podia. Aí eu estava dormindo, acordei assim, com o corpo passando mal, porque eu sabia que Satanás, ele estava aqui em Maringá, aqui. Ele veio fazer turismo aqui. E eu falei, rapaz, ele não é onipresente, irmãos. Para quem não sabe, Satanás não é onipresente, tá? E eu sabia que Satanás estava irado, e estava em Maringá. Aí eu sentei para conversar com um pastor, amigo meu, e ele falou, houve aqui em Maringá, alguns dias atrás, um congresso, um encontro dos bruxos e feiticeiros do Brasil. Quem ficou sabendo disso? Teve aqui em Maringá. Por isso que a igreja não pode andar por vista. Por isso que a igreja, ela não pode andar, meu querido, querendo fazer a sua vontade. Por isso que nós precisamos andar no corpo. Diga para o seu irmão, andar no corpo. Porque Jesus é o cabeça do corpo. E quando vêm estas adversidades, ainda que nós venhamos a sofrer na carne, nós temos que entender que, todavia, o Espírito de Deus, o próprio Deus é que cuida de nós. Ele cuida de nós. O diabo, ele pode tocar até na tua carne, mas ele não vai tocar na tua alma, e muito menos no teu espírito. Agora você tem que ter ciência. Você tem que entender, meu querido, que existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Você que veio na igreja hoje, não foi fácil você sair da sua casa para vir na igreja. Não foi fácil você abrir mão de alguma zona de conforto, ou quem sabe teve problemas. Quem sabe o inimigo não colocou um problema lá na sua casa, no seu carro, sei lá no quê. Porque ele não queria de forma nenhuma que você viesse aqui congregar, que você viesse estar aqui. Sabe por quê? Porque ele odeia quem ama a Deus. Vou falar de novo. Satanás odeia quem ama a Deus. E só isso daí, presta atenção, só isso daí já é necessário para você decidir que lado que você quer ficar. Pergunta para o seu irmão assim, que lado que você quer ficar? Agora diga para o seu irmão assim, crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Para encerrar aqui, amados, está vindo uma grande colheita. Está vindo uma grande colheita. E nós vamos começar a colher dentro da nossa casa. Eu tenho muitos parentes ainda que não receberam Jesus. Eu tenho muitos. Já Deus tem feito a obra. Eu tenho visto como Deus tem trabalhado. Minha esposa está aqui, ela sabe quantos testemunhos nós temos. Deus vai salvar a sua família, irmão.
Deus vai salvar o seu irmão, a sua irmã, Deus vai salvar o seu pai, porque Deus tem uma promessa para aqueles que creem no Senhor. Deus vai restaurar. Sabe aquele irmão seu, que um dia, ou uma irmã sua, que um dia se apaixonou por Jesus, mas esfriou? Tem um desviado lá na sua casa? Salvação vai chegar até ele. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Ele vai abrir o coração para o Evangelho novamente. Aí a pergunta é por quê? A pergunta é por quê? Porque não tem outro caminho. Não tem 2 caminhos, não tem 3 caminhos, não tem 4 caminhos. Tem um caminho só. Só existe um caminho. Jesus disse em João 14, capítulo 14, versículo 6, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Vamos adorar o Senhor. Se coloque em pé, irmão.